Muito boa tarde. Tornamos, então, para nossa etapa de perguntas e discussões. Após o excelente coffee break aí dos patrocinadores. Raul está aí já. Todo mundo aí. O pãozinho de queijo estava ótimo. Chegando, tá aí também. Eu gostei do chimarrão também. Ai, ai. Bom, nós temos algumas perguntas até que já foram respondidas ali, né, no Q&A, mas eu vou repetir para a gente ficar gravado no vídeo, né? E se mais alguém quiser comentar, também fica à vontade. Então, a primeira pergunta foi feita pelo professor Lucas Belinazzo para o Raul, em função, né, da incrível redução dos custos das baterias de lítio, mas parece contraintuitivo que os sistemas de armazenamento grandes para as baterias de lítio possuem um LCOE superior ao de sistemas menores. Com a escala de potência e energia, geralmente seria o inverso. Por que que ocorre esse fenômeno? Você vai ler a resposta? Então, se quiser comentar, na verdade, eu acredito, não posso afirmar que seja devido aos custos indiretos que tem envolvido nos sistemas de grande porte. Você tem grandes esforços de serviços de engenharia, tá, no projeto, na fase de pré-projeto até, e depois na parte de comissionamento, no que nos sistemas grandes isso tem uma participação efetiva ponderável no custo final, né? Então, a minha percepção é que esse RCOE mais elevado vem justamente desses custos indiretos que não se referem exclusivamente aos equipamentos. Mais alguém comentar? Fátima ou Gleice? Não, eu também acho que concordo com o Raul, né? Porque os sistemas maiores, né, envolve todo um outro conjunto de aparatos, né, junto, né? Que isso deve a questão de engenharia, a questão de segurança do sistema, tudo que isso vem a aumentar o caso dos sistemas menores, né? O próprio espaço, né? Tem que alocar numa subestação, por exemplo, né? Então tem a área, tem toda a infraestrutura civil. Proteções, né? devem ser também um transformador maior. Todo o conjunto, né? Porque isso não é só a bateria, somado, né? Vou aproveitar que chegou uma pergunta no chat aqui. Parabéns pelas apresentações. Eu gostaria de perguntar a Fátima ou ao Raul como o Brasil pode se posicionar nesse mercado da oferta de materiais para baterias. Então, vou começar a falar. Vou falar um pouquinho, Raul, depois você complementa, né? Se for o Brasil, né, em termos dos materiais, se for para a confecção das células, né, a gente tem algumas coisas que o Brasil poderia explorar mais, por exemplo, agora a CBMM está com vários desenvolvimentos também empregando em pesquisa no uso de nióbio, né, junto como um dos elementos de liga lá para as baterias de lítio, né? Então, eu acho que o Brasil é muito rico, precisa, no meu ponto de vista, ter, por exemplo, o Brasil tem minas de carbono, tem várias coisas, mas hoje a gente não tem o desenvolvimento da célula aqui no Brasil, né? Então, a gente pode ter o material, mas isso vai ser mandado embora para depois vir processado, né? Então, eu acho que falta uma coordenação nesse sentido. Estou pensando em bateria de lítio, né? Se for bateria de lítio, para pensar de focar em algumas coisas que o Brasil poderia fazer aqui. Se for pensando em bateria chumbo ácida, como é uma tecnologia mais antiga, a gente tem uma indústria muito bem consolidada aqui no Brasil.
inclusive a indústria de reciclagem de bateria de lítio, né? Você tem toda a parte fechada. É claro que para essa indústria também, muitos de chumbo, né? Para essa indústria, muitos componentes são importados também, porque são a questão de escala, né? De você produzir isso, dos materiais, a tecnologia também, não é só escala, você tem que ter tecnologia. E hoje as baterias de lítio, né? A fabricação das células está sendo dominada pelo mercado asiático, né? Então, ela domina toda a estrutura. China, Japão, Coreia, né? Domina toda essa estrutura. Então, eu acho que o Brasil tem potencial, mas precisa ter uma direção, uma política, eu não sei, não é só política, mas tem que ter uma organização para isso, para você alavancar toda essa cadeia. Mas a bateria de lítio, por outro lado, também tem as outras partes, né? Que, como eu falei, aqui tem, na parte de engenharia, dá para se fazer bastante coisa em termos dela, não precisa a gente pensar em importar tudo, né? Porque a gente tem que, de alguma maneira, dominar a tecnologia, porque daqui a pouco você tem planta toda instalada, deu um probleminha, você não conhece, e aí? Quem vai vir uma pessoa de fora para arrumar isso? Então, você tem, meu ponto de vista, né? Você tem que preparar aí as pessoas também para saber da tecnologia como um todo. Eu alinho com a opinião da Fátima. Eu acho que a gente tem grandes recursos naturais no Brasil, pouco explorados. É claro que não é da noite para o dia que a gente vai construir todo mundo. Eu estou entendendo que a pergunta, do jeito que já foi colocada aqui, oferta de materiais para as baterias, eu estou entendendo que é nessa linha, justamente no aproveitamento do potencial de matérias-primas que nós temos no Brasil. Tá? Mas cabe lembrar que mesmo países que produzem insumos em grande quantidade para esse mercado de células de lítio, eles geralmente não processam, tá, esse material. Por exemplo, um dos maiores produtores de lítio do mundo está na Austrália. Tá? E ele não processa esse material lá, ele exporta para a China o material bruto e lá que ele é processado. Tá? Por que isso? Porque tem uma tecnologia envolvida por trás do processamento desses materiais que é dominado por poucas empresas a nível global. Tá? Então, o nível de pureza que é exigido para essas aplicações exige grande conhecimento e grandes investimentos para você ter uma cadeia de produção. Não que a gente não consiga fazer isso, consegue, mas você teria que, paralelo com isso, fomentar um mercado para consumir esses produtos. Ou seja, não adiantaria você tentar produzir esses materiais aqui, por exemplo, lítio de alta pureza, carbonato de lítio, hidróxido de lítio de alta pureza, para exportar, porque o custo aí começa a ficar inviável, tá? Você não teria competitividade, então você teria que produzir e consumir ele localmente, ou seja, teria que ter plantas de fabricação de células de lítio no Brasil para se beneficiar dessas matérias-primas aqui no Brasil, que o Brasil, por incrível que pareça, a gente até pouco tempo atrás acreditava que praticamente era marginal as nossas reservas de lítio, mas explorações recentes mostraram que a gente tem grandes depósitos de lítio em Minas, no Ceará, que pode representar algo acima de 5% do volume de recursos mundial. Isso é um número bastante significativo. Tá? Porém, se a gente não tiver um mercado que consuma essa produção aqui no Brasil, não faz sentido manufaturar a matéria-prima localmente. Então, eu entendo dessa forma. Tá? A gente tem grandes recursos, temos potencial humano para poder fazer o aproveitamento dele, mas nós temos que ter um jeito de fomentar a demanda por esses produtos no Brasil. Ou seja, temos que incentivar a produção de veículos elétricos, incentivar a produção de grandes sistemas de armazenamento, tá? Tudo que demanda essas matérias-primas aqui no Brasil. Não sei se o Gleison tem alguma opinião formada a respeito. Tenho opinião, vocês dois sabem mais da área de material que eu.
Mas o que que eu posso falar é que a gente tem alguns passos ainda, né, para ter o desenvolvimento em larga escala. Mas eu acredito que na parte de geração, no caso, que é a área que eu conheço mais, né, eu acredito que possa ter um boom nos próximos anos, principalmente com quer dizer, hoje a gente tem uma contratação de fonte energética, né, apenas isso. Uhum. Se na parte de contratação energética, baterias elas não conseguem competir, o custo é muito alto. Mas a EPE e o Ministério prevê para os próximos meses, até o próximo ano, até esse ano próximo, leilões de capacidade, em que você vai fazer um leilão para capacidade. Você vai vender megawatts em vez de vender megawatt-hora. Nesse caso, podemos ter a tendência que baterias possam concorrer com outras fontes e até ganhar, né? A gente não pode esquecer que no leilão de Roraima, que teve há mais ou menos 2, 3 anos, baterias ganharam lá também, né? Uhum. Então, foi um sinal que desenvolvidas mecânicas boas na parte de leilão de energia, a gente possa ter baterias ganhando. Isso pode aumentar em muito a demanda por materiais e outros itens. Concordo. Oi, Davi. ¿Está conosco? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Me escuchan? ¿Cuál su opinión sobre el desarrollo del litio en América Latina? Ya que tenemos Bueno, grandes reservas. en México hay algunas minas que están siendo exploradas por empresas chinas para desarrollar la tecnología en la parte del noreste de México, en la parte del estado de Sonora. Y entendía que en algunas otras partes de Latinoamérica, particularmente creo que era Bolivia. En Bolivia creo que también existen grandes reservas de litio. Sin embargo, yo comparto la idea creo que Fátima la entendí. La tecnología es realmente la cuestión que va a definir quién hace el trabajo, ¿no? Porque si es una tecnología de mucha inversión económica y de alto octanaje, ¿no? O sea, sí es mucho la parte tecnológica que se requiere. Entonces, una cosa es tener las minas y la materia prima, pero la tecnología para llegar al producto final es el que va a definir los detalles. En mi opinión, yo no veo claro cómo sin inversión extranjera de los coreanos o de los chinos se vaya a poder desarrollar el material, ¿no? O sea, se pueda realmente desarrollar como algo sustentable. Yo creo que sería importante que se diera una coinversión de la parte que tenga la tecnología y las compañías que tengan las tecnologías y los países que tengan las reservas, ¿no? Creo que sería mi opinión de cómo poder desarrollar y explotar el tema del litio, ¿no? A gente pensa, num primeiro momento, que o lítio é o material crítico para a bateria de lítio, né? Na verdade, uma bateria de lítio tem apenas 2% de lítio na composição dela. O restante são outros materiais, como alumínio, como cobre, como grafite ou carbono, tá? E materiais plásticos dos separadores, isolantes. Então, tem uma cadeia de materiais que participam da fabricação
da bateria, claro, além de outros mais sofisticados, como o cobalto, que é um dos elementos que querem... As pesquisas buscam retirar o máximo possível o cobalto das células de lítio, porque ele é certamente o componente mais caro da célula e, obviamente, porque ele é de baixa ocorrência na mineração. Tá? Basicamente, 60% do cobalto utilizado na fabricação de células de lítio hoje vem da República Popular do Congo, que tem problemas seríssimos sociais e que muitos países se recusam a fazer comércio com eles. Tá? Isso é que leva a um encarecimento desse produto no mercado mundial. Mas a evolução das tecnologias da bateria de lítio está levando a uma redução cada vez maior na necessidade do cobalto para estabilizar as reações químicas que ocorrem internamente. Praticamente todas elas, com exceção da lítio-ferro-fosfato, que reza a lenda que não tem cobalto, mas eu já ouvi alguns comentários de que ela também necessita de um pouco de cobalto, né? Mas todas as outras tecnologias dependem de alguma dopagem com cobalto. O Brasil não produz cobalto. E mesmo o lítio, nessa linha que o David comentou, de ter parcerias, eu me lembrei que o lítio no Brasil, ele historicamente tem uma única empresa que explora o lítio, que é a CBL, que é a Companhia Brasileira de Lítio, e basicamente a produção de lítio que eles fazem é para atender um mercado totalmente diferente. O lítio ele é muito empregado em outras indústrias, como na parte de graxas e lubrificantes e produtos farmacêuticos. O lítio é um dos principais componentes de antiestressantes e medicação para... esqueci o nome. Doenças mais... como é que é? Esqueci, Fátima, o nome. Bom, são antiestressantes. Mas o lítio que é produzido pela CBL, ele é insuficiente para ter nacional. Metais. Mas há cerca de... Metais, isso é. Depressão. Antidepressivo. Antidepressivo era a palavra que eu queria lembrar. Mas há cerca de 3 anos, a gente tem uma nova empresa canadense atuando no Brasil, que é a Sigma, que ela está montando uma planta industrial para processar o pegmatito, os minerais que contêm alto teor de lítio, que quando a gente fala alto teor, é 0, alguma coisa. Tá? Então, é alto em relação à concentração de lítio que é obtida nos salares, que é de onde geralmente são extraídos o lítio, como o salar de Uruguai, do Chile, Argentina, Bolívia, que é onde tem as grandes reservas de lítio na América Latina. Tá? Mas, com a entrada da Sigma no mercado, a gente vai começar a ter uma disponibilidade maior de lítio para essas outras aplicações, graxas, lubrificantes e farmacêuticos. Ainda precisa purificar muito para chegar no grau de bateria. Bien, gracias Raúl por la clarificación. Ok. Eu vou fazer um link aqui com uma pergunta do professor Leandro Michels, que ele fala sobre a demanda da indústria dos veículos elétricos, né, sobre bateria de lítio, e quanto que isso pode competir com a parte do setor elétrico. Então, ele relata aí, conversando com vários players do setor, a dificuldade de comprar bancos de storage de lítio, em função da demanda do mercado de veículos elétricos. Bom, eu não vejo muito como competição, eu vejo como um fator de positivo. O mercado dos veículos elétricos, na verdade, é o grande impulsionador no desenvolvimento da tecnologia e consequente redução de custo das baterias de lítio. Tá? Se não houvesse a
a entrada desse vetor de demanda de baterias de lítio no mundo, tá? Certamente a gente ainda estaria pagando aqueles $1.100 o quilowatt-hora de bateria de lítio. Tá? Foi os bilhões de dólares investidos pelo setor automotivo para a produção de veículos elétricos mais baratos que culminou com os avanços tecnológicos e de processo da fabricação da bateria de lítio que trouxe ela a esses patamares que estão hoje e que ainda vão continuar reduzindo. Tá? Eu não vejo essa competição como perigosa, digamos assim, para o setor de armazenamento de energia, para o setor elétrico. Mesmo porque não há uma concorrência direta entre as tecnologias que são utilizadas nos dois casos. Os veículos elétricos, geralmente, eles utilizam as baterias que têm as densidades mais altas de energia. Bateria de lítio é uma família de baterias com várias químicas diferentes. Então, os veículos elétricos geralmente utilizam aquelas tecnologias das famílias de baterias de lítio que têm as densidades mais elevadas de energia e de potência, ao passo que o transporte pesado, ônibus, caminhões, eles utilizam uma tecnologia mais robusta e menos densa de energia das células, porque elas são mais baratas e o peso que um caminhão, um ônibus vai ter que carregar não é tão crítico, e o espaço também, quanto num carro, num veículo leve. E aqui nós temos a diferenciação. No veículo leve, as baterias do tipo níquel, manganês, cobalto, níquel, cobalto, alumínio, níquel, manganês, cobalto, alumínio, que são tecnologias de alta densidade de energia e um pouco mais caras do que a tecnologia lítio-ferro-fosfato, que é essa tecnologia que é empregada mais nos veículos pesados, porque elas têm densidade de energia menores, e também elas são essas que são empregadas nos sistemas de armazenamento. Porque nos sistemas de armazenamento você não tem problema de peso e de espaço. Você tem, digamos, numa subestação ou numa usina, você tem espaço à vontade para colocar containers e mais containers de baterias. Tá? Então, eu não vejo muito essa competição como sendo problemática para o setor de energy storage com baterias de lítio, tá? No setor elétrico. Davi, quer comentar? Eu acho que está bem colocado pelo acordo. Agora, tem um fator também que eu acabei de ler a pergunta do Mitchell aqui, que ele diz que vários colegas relataram dificuldade em comprar bancos de bateria de storage. É uma realidade. Tá muito aquecido a demanda de baterias de lítio para o setor de veicular. Tanto que há uma previsão, aquela Gigafactory, Megafactory do Elon Musk, ele já montou, além daquela da Califórnia, Nevada, ele já está montando mais 3 daquelas. E, mundialmente, há projetos em execução, já de construção, de cerca de mais 70 Gigafactories do tamanho daquela do Tesla, do Elon Musk. Tá? Então, realmente, tem uma falta de baterias no mundo hoje, pela demanda do setor de mobilidade elétrica. Nesse sentido de competição, também teve uma pergunta, né, para o Gleison, se o uso do bombeamento de água em usinas reversíveis, né, não poderia reduzir ou evitar o investimento em baterias em larga escala no sistema elétrico, por várias décadas, aí, dado o tamanho, né, das barragens. Sim. Pergunta interessante, né? Do Lucas. Eu acho que elas não competem entre si, né? Apesar de delas proverem o mesmo serviço, né? Que é atendimento de uma demanda muito específica, um ponto baterias em larga escala podem estar mais próximos dos centros de carga,
né? Então, eles podem ter a menor perda na, na rede, então você tem um bom ganho disso. Reversíveis, elas têm a tendência de serem construídas em mais larga escala, mas mesmo assim, as reversíveis podem ter dificuldade na sua construção, né? A gente vê dos últimos 5, 6 anos que são poucas usinas de larga escala que estão sendo construídas. Dificuldades ambientais e, principalmente, os melhores parques hoje, elas estão na região norte. E a região norte, depois de Belo Monte, e outras usinas, a gente está tendo muita dificuldade de construção. A força ambiental, por motivos bons e claros, elas têm dificuldade, estão impactando muito na construção de outras usinas. Então, a gente pode ter alguma dificuldade de construção de reversíveis. Então, eu não acho que elas possam, uma possa eclipsar a outra ou não. Então, as duas podem crescer de maior força, mas eu acredito que baterias possam ter um desenvolvimento um pouco mais forte no médio prazo. Davi? Eu concordo com o Gleison. Eu entendo que cada uma tem um nicho bem específico, tá? As usinas reversíveis, assim como os armazenamentos por compressão de ar e outras que utilizam a geografia local como um fator primordial para o êxito do empreendimento, elas são muito localizadas, ou seja, você tem que ter o lugar ideal para fazer a implantação dela. E como o Gleison falou, as baterias têm essa flexibilidade de você poder instalar em qualquer lugar. Para o sistema distribuído, cai como uma luva, né? Que você não tem limitação de onde você pode colocar um sistema de bateria. Eu passo que um sistema de usina reversível, um sistema de armazenamento por ar comprimido, precisa de geografia adequada. E também tem um fator fundamental que deve ser sempre levado em consideração quando se fala no setor elétrico, que é a eficiência total do sistema que você implanta, tá? Como eu apresentei logo no início, com baterias de lítio, você tem sistemas que podem chegar a 95%, 98% de eficiência global, round-trip efficiency, quanto você gasta para armazenar, quanto você gasta para retornar. Nas reversíveis, esse fator já cai para 60%, 65%, me corrija, Gleison, se eu estiver errado. Tá? Isso. Então, se a gente está falando de megawatt, centena de megawatt, imagina o quanto de perda que você tem no sistema. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na decisão de qual linha seguir. Isso. Um outro ponto bom no caso do sistema elétrico é a importância que a gente tem hoje, né? Hoje aqui a gente tem em zero escala hoje, né? Mas no futuro a gente tem o que chama de vehicle to grid, que é o quê? O carro elétrico e as suas baterias, eles fornecerem um serviço para a rede, né? Então você pode até ganhar dinheiro carregando o carro elétrico lá na sua casa, meia-noite até as 4, e descarregando ele para a rede, vendendo para a rede às 3 horas da tarde, que o preço pode ficar alto, pode estar alto. Então, esse é um ponto interessante também, que a gente foca às vezes muito em uma de larga escala, mas também baterias nos carros elétricos podem prover serviços para a rede, né? Esse é um ponto bem interessante também. Com certeza. Nesse ponto, Gleison, o Ministério está prevendo alguma reforma regulatória para permitir essa possibilidade do V2G? Eu acho que hoje acho que não tem nenhum impeditivo hoje, né? Não tenho certeza disso, mas acho que não há nenhum impeditivo que isso possa ocorrer. Eu acho que não existe, porque hoje tem pouquíssimos casos hoje aqui, né?
mas eu acredito que possa seguir a mesma regulamentação que hoje temos na geração distribuída. Apesar que esse mundo de GD hoje está uma confusão enorme hoje, vocês sabem disso, né? Taxar o sol, não taxar sol, não taxar sol. Então, imagine taxar o carro elétrico, né? Daqui a pouco vamos ter esse mesmo mundo, né? Mundo. Então, eu acredito que a gente não, o Brasil não é um país único, né? A gente está falando de um nicho de mercado muito específico e nicho social e também locacional. Pode ter um crescimento de carro elétrico em determinadas áreas e regiões. Estou falando, por exemplo, Rio, São Paulo, que é o estado que eu estou, vendo assim. A gente pode ter um crescimento de carro elétrico locacional em regiões mais ricas. Então, há uma série de investimentos de infra, né, em localidades ou bairros, né? Então, a gente está falando de um mundo muito... A gente não pode falar de uma região muito pobre e falar sobre carro elétrico naquela região. Então, o Brasil é muito grande, então a gente tem que ter a parte de regulamentação ser bem construída para não frear um tipo de mercado, né? E também para a gente usufruir de todas as nossas tecnologias Sim, sim. e tudo, né? E os benefícios que podem trazer a tecnologia, né? Sim, claro. Você tem que estar aberto para poder usufruir da melhor forma possível, né? Isso é importante, essa Isso, visão, isso. né? Um ponto bom que a gente tem também é que o perfil, se o carro elétrico, se a venda de carros elétricos subirem muito nos próximos anos, a gente tem que ter na parte elétrica um cuidado no carregamento deles, né? Porque hoje o perfil do consumidor eu cheguei em casa, carrego o carro. É isso. Então vai ter o pico de carregamento por volta de 6 horas da tarde, o cara chega em casa em 7 horas. Então, numa localidade que a gente tem um número de carros elétricos muito grande, a gente pode ter problemas na área da concessionária da nossa distribuidora, né? Então, talvez a gente tenha, nos próximos anos, tarifas de energia específicas para os detentores de carros elétricos, né? Então, para melhor uso do nosso sistema. Podemos ter, hoje a gente tem o que a gente chama de curva do pato, né? Que por causa da nossa solar, né, a gente tem um uso muito baixo, né? Quer dizer, eles chamam de a demanda líquida, né? Demanda líquida por volta de 10 horas da manhã até umas 3 horas, ele é muito baixo. Então, a gente pode construir certo nível de tarifação para o cara que tem carro elétrico carregar naquela hora para evitar preços negativos em algumas localidades, em que a gente faz uma conjunção entre a geração fotovoltaica em conjunto com o carro elétrico. Uhum. Então, esse é um mundo bom, né? Então, que a gente pode ter para os próximos anos também. E o legal é que você pode usar toda hoje a questão dos algoritmos, inteligência artificial, para fazer toda essa Sim, construção de parâmetros, né? Então, é um exato. outro campo bem legal também Sim. para atuar. E paralelo com isso também, a gente tem o Smart Grid que está vindo aí justamente para colocar um equacionamento nessa situação, Claro. né? Sim. Então, as peças se juntam e vão formando todo íntegro, né? Eu acho que tudo tem que caminhar junto. Claro. É isso aí. Davi, Sí, alguma experiência de vehicle to grid nos Estados Unidos? sí, no, personalmente yo no soy muy fan de ese tema de vehicle to grid. Yo pienso que es realmente, es una buena idea a nivel teórico, pero para la implementación de eso no veo cómo, realmente no veo cómo se pueda materializar a grande escala. Se puede hacer un piloto porque técnicamente es posible y la batería ha demostrado que que es posible técnicamente. Sin embargo, yo no veo que haya
que el costo-beneficio sea atractivo como para que se desarrolle una industria eléctrica de ese tema. Yo no creo que vaya a despegar como algo más allá de algunos proyectos piloto. En Estados Unidos hay algunas compañías eléctricas que están haciendo proyectos piloto de vehicle to grid, pero es simplemente como demostración técnica, ¿no? Y bueno, realmente como demostración técnica, pues no hay nada que demostrar, porque es lo mismo. O sea, estás hablando de una batería, de un inversor. Al final de cuentas, eso ya pasó la demostración técnica, ¿no? Entonces yo no creo personalmente que vaya a despegar porque no existen los beneficios económicos para que tenga esto un despegue de manera significativo, ¿no? Salvo algunas excepciones como algunas empresas eléctricas en California, pero yo lo veo con muy pocas oportunidades de desarrollo. Y para países como Brasil, como Colombia, que tienen una matriz energética altamente hidráulica, pues ahí menos. Realmente la economía de escala no les ayuda, ¿no? Por ejemplo, para algunos otros países como una isla en el Caribe, donde realmente tienes un alto costo de generación, pues ahí puede existir que hay algunos beneficios económicos, pero ya hay otros problemas de mucho mayor importancia que vienen a afectar, ¿no? Que es el caso de que las islas están aisladas y que no son autosuficientes, ¿no? Entonces yo, como te digo, no lo veo como algo que vaya a madurar en gran escala. Interessante. ¿Tienes alguna experiencia con mantenimiento de los proyectos pioneros de storage? Sí, el mantenimiento es muy importante. El mantenimiento es importante esto porque la vida útil de estos proyectos son 10 o 15 años, ¿no? Y eso se contrata con el fabricante. Si estamos, ya no existe la vida útil de 30 años que estábamos acostumbrados de los transformadores de potencia y el aceite y todo esto. O sea, cuando hablamos de proyectos de almacenamiento de energía, pues pensamos como en el iPhone, ¿no? O sea, el iPhone te dura 5 años y se acabó. O sea, realmente es otra mentalidad. Y los proyectos de almacenamiento de energía vienen con contratos de mantenimiento, porque en 10 años se tienen que cambiar celdas para mantener la misma capacidad, ¿no? Y obviamente depende de la aplicación, depende del ciclo de vida, de cuánto tiempo se use para que esto tenga pues la vida útil, ¿no? Pero sí son importantes, son temas muy importantes que se tienen que considerar en el contrato que se haga con los fabricantes, ¿no? 10 años es típico, 15 años ya estamos hablando de que hay un reemplazo de las celdas que ya es parte de los costos de operación y de mantenimiento, ¿no? O Raul, Fátima, no CPQD ali, nos projetos que vocês estão desenvolvendo, já observaram essa questão da degradação das baterias? Do tempo, vida útil, prática delas? Sim. Né? Na verdade, isso faz parte dos nossos projetos. Né? A gente passa 24 por 7 por 30 degradando bateria para ver quanto que elas aguentam. Tá? Pode falar, Fátima. É interessante porque, como o Raul falou, né, a gente vai fazer vários ensaios de degradação, e um deles, o que o David falou mesmo, vai depender da corrente de recarga, da profundidade de descarga, que essas baterias... Então, a vida útil está relacionada, tanto com se você vai carregar mais rápido ou mais lento, você vai descarregar mais rápido ou mais lento, né? E qual a profundidade dessa descarga também. Então, a gente faz esses ensaios, é interessante, porque às vezes não quer dizer que uma tecnologia, por exemplo, LFP ou NMC, vai dar maior ou menor, mas você pode ter células, por exemplo, estou dando um exemplo,
de LFP de 2 fabricantes diferentes e elas, mesma capacidade, tudo igual, e ela vão dar desempenho diferente, porque a vida útil da bateria também está relacionada com a qualidade dos materiais, com a pureza dos materiais e com a qualidade de fabricação. Então, e também a vida útil está relacionada com o projeto da bateria, do módulo da bateria em geral. Então, é uma cadeia. Você não adianta ter uma célula top, você tem um projeto de bateria que não considerou questões térmicas, se a bateria vai ter problema. Então, é um conjunto para considerar isso. Então, a gente faz vários ensaios e realmente tem essa questão de degradação, como o David falou, vai depender muito de toda essa cadeia, né? Desde a fabricação, desde a pureza dos materiais, desse processo de fabricação, desde da concepção, da engenharia do módulo, né? Da bateria, tudo, e depois da sua instalação e manutenção, né? Também, né? Um dos mantras nossos lá no laboratório, em nossos projetos, é: acredite no que fala o manual, mas não confie neles. Sempre comprove. Papel aceita tudo. Nessa parte de ensaios, de durabilidade, de vida útil, cada projeto a gente demanda 2 anos testando determinadas células para realmente, quando elas não morrem antes, claro, realmente ter certeza, como a Fátima falou, que ela desempenha como o fabricante diz que ela tem que desempenhar. Muitas vezes a gente tem decepções. Sí, y un tema adicional para proyectos industriales, nosotros estamos viendo que el mercado ya está pidiendo, o al menos las empresas eléctricas que compran estos equipos, ya están pidiendo 10 años de garantía de desempeño del sistema, ¿no? Al menos 10 años te lo piden como parte del contrato, y si quieres 15, pues ya serían otras condiciones, pero al menos el contrato el fabricante se tiene que comprometer a que por 10 años no exista un deterioro en la capacidad del sistema, obviamente bajo asunciones de la capacidad de carga, de la profundidad de carga, etcétera, ¿no? Que es al final de cuentas el duty cycle, ¿no? O el perfil de trabajo. Mas certamente o fabricante ele vai cobrar por esses 10 anos de garantia também, ou claro, com certeza. Está embutido no preço dele já. Sí, no, como decimos en México, no hay lonche gratis. Sim, não é almoço grátis. E toda e qualquer bateria, né, qualquer tecnologia vai ter esses pilares, vai depender da qualidade desde da matéria-prima, do processo de construção e depois da parte de manutenção, de operação também. Entra a questão da pergunta ali do professor Renes, né, sobre se o Brasil teria possibilidade, né, de ter fábricas competitivas, né, para atender esse mercado. Então, acho que o atraso na tecnologia, de que já está atuando nesse mercado, né, talvez seja a dificuldade de ser competitivo. No caso de bateria de lítio, eu acredito que sim. Então, mas é sempre aquela questão, né? É o ovo e a galinha. Tá? Para você montar uma planta de fabricação de células de alta qualidade, de alta competitividade, baixo preço, você tem que ter uma demanda fantástica dessas baterias no mercado nacional. Senão, tecnologia, capacitação, profissionais com conhecimento, com capacitação, você tem no Brasil. Nossos engenheiros são muito melhores que os lá de fora. Ese tema es bien importante, lo que comenta Raúl. Lo que comenta Raúl es bien importante porque si le damos el ejemplo de Tesla en Estados Unidos, que ellos están haciendo fábricas de baterías, pero ellos mismos están generando su propia demanda, ¿no? Sí. Porque a ellos les interesa bastante, obviamente, desplazar todos los vehículos eléctricos y de hecho los está deteniendo la producción de baterías, ¿no? Entonces ellos mismos son sus propios clientes y por eso están invirtiendo en una fábrica de baterías, porque la demanda ellos mismos la están creando, ¿no? Sim, exatamente isso, David. Você falou tudo. Quando você cria sua própria demanda, aí a coisa vai fácil. Né? Claro, claro. Temos uma pergunta aqui do Rivaldo, para o professor Raul.
Quanto à tecnologia dos inversores para energy storage, você vê alguma tendência específica de topologia de 2 ou 3 níveis, semicondutores em silício ou silício carbono, frequência de Carbeto. chaveamento? Silicon carbide, carbeto de silício. A tecnologia é a mesma dos inversores fotovoltaicos, tá? Não tem diferença nenhuma. As tecnologias com dupla, tripla fases, tá? E GBTs ou Silicon Carbide, aí vai dos níveis de potência que eles vão trabalhar, tá? Então, para cada projeto vai ter uma determinada demanda de componentes. Você não vai fazer um inversor de 1 kW com topologia de 3 níveis, com carbeto de silício para todo lado, que vai ficar absurdamente caro. Mas inversores de 200, 300, 500 kW, tranquilamente, vai exigir esse tipo de projeto. Mas eu acredito que aí em Santa Maria, na Federal de Santa Catarina, a gente tenha excelentes equipes para projetar e passar para a indústria essa tecnologia. Okay. Questão, voltando à vida útil, né? Dado que esses projetos têm uma vida útil relativamente reduzida em relação a demais equipamentos, como fica o descarte, né, e o reciclagem, né, dessas baterias, dessas células? Fátima? Fátima, quer falar? Acho que a Fátima não está me ouvindo. Posso começar? Seu áudio está cortado, Fátima. Na verdade, de novo, é o setor dos veículos elétricos que está buscando... Oi? Fátima, começa de novo que não deu para ouvir. Eu, pelo menos, não ouvi. Não sei deu? se vocês ouviram. Pode começar Não? de novo, Fátima. Bom, pode começar de novo, então deu uma falhada. Então, a reciclagem é um item muito importante, porque para ter uma sustentabilidade numa tecnologia, você tem que ter a reciclagem. Então, a reciclagem de bateria de lítio, né, é uma coisa que aos últimos anos vem chamando bastante atenção, e já tem várias empresas que estão fazendo essa reciclagem, né, como no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão. Então, são processos que ainda não necessariamente, né, e os processos estão sendo pesquisados, é claro que você vai chegar num nível competitivo para fechar toda a escala. Aqui no Brasil ainda a gente não tem a reciclagem das baterias de lítio. Tem algumas pessoas já pesquisando, isso está chamando a atenção bastante, porque nós vamos ter um legado, além das baterias portáteis também, a gente tem um legado aí, vai ter um legado dessas tecnologias, então acredito também que é uma oportunidade, né? Você tem que ver as coisas como oportunidade de como que eu posso começar a pensar nisso, né? Então isso está despertando também o interesse. Infelizmente ainda não. Eu queria chamar a atenção que para as baterias estacionárias, baterias industriais, você tem a resolução CONAMA, se eu não me engano, 403, bom, que ela indica que as baterias, por exemplo, industriais de chumbo ácido, de níquel cádmio, o fabricante, quando uma empresa compra, depois ela não pode jogar essa bateria em qualquer lugar, ela tem que devolver um destino adequado para essa bateria. E, infelizmente, ainda essa resolução, na época que foi feita, foi 2011, a bateria de lítio ela ficou descoberta, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que ter uma regulamentação para isso também, porque todo e qualquer material, você não vai ficar deixando material acumulado, todo e qualquer um vai ter problemas para o meio ambiente. Tá? Apesar de ter menos não tem metal pesado, mas tem os eletrólitos e tem toda a outra composição. Então, é uma coisa que está aberta aqui ainda no Brasil, isso. Baterias de lítio, especificamente. Tá?
Aqui, Você na tem uma verdade, noção, bateria de chumbo hoje, infelizmente, aqui se... Às vezes tem furto da bateria de chumbo porque o pessoal vende, porque vale dinheiro aqui. Tem valor econômico para reciclagem. esse assunto tem muito a ver com o que hoje está em dia, né? O ESG, economia circular. Então, na verdade, se pensa hoje em utilizar qualquer produto, qualquer insumo, o máximo possível. Tá? Então, por exemplo, as baterias, que a gente viu, o grande volume de baterias de lítio estão na mobilidade elétrica. Porém, a mobilidade elétrica não consome essas baterias até o fim de vida delas. Tá? Então, os 8, 10 anos que essa bateria de lítio fica num veículo elétrico é o suficiente para ela chegar ao nível de 80% da capacidade dela, ou seja, uma perda, um consumo de 20% da vida útil dela. Não é bem isso, não é bem capacidade de vida útil, mas uma perda de 20% da capacidade dela, que permite que ela seja reaproveitada quando retirada desse veículo para o qual ela já não tinha mais condições de dar o desempenho que o veículo tinha originalmente. Então, pegou o carro, 0 quilômetros, saiu, rodou 1, 2, 3, 5, 8 anos, 10 anos, a bateria começa a ficar fraca. Ele já perdeu toque, arrancada, velocidade final. O cara vai lá, troca a bateria. Essa bateria que ele retira dali, ela ainda tem 80%, 70% da capacidade original dela. Então, essa bateria ela vai ser utilizada no que se chama de segunda vida, second life. Ela vai para uma outra aplicação para fazer um sistema de storage de energia, de backup, onde ela é muito menos exigida, muito menos estressada do que no veículo. E aí, nessa outra aplicação, ela vai durar mais 8, 10 anos, até ela reduzir lá 60%, 50%, 40% da capacidade dela. A Fátima está rindo dos 8, 10 anos, mas é o que o pessoal diz que vai aguentar. Ninguém papel aceita tudo. Ainda para ter certeza, mas é o que as simulações, o que os ensaios de envelhecimento acelerado demonstram. Tá? Então, na verdade, uma bateria que está sendo colocada num carro hoje, ela vai ser reciclada daqui a 20 anos. Mas a gente já tem baterias que estão rodando há 20 anos e elas já precisam ser reprocessadas. Tá? Isso é verdade. Poucas empresas no mundo fazem esse processo de reciclagem, que existe basicamente 3 processos de reciclagem de material. 2 deles praticamente derretem, fundem, são processos pirólises, tá? Que só reaproveita aquele material fundido do tipo cobre, alumínio, o que tem as maiores massas, e os materiais mais nobres, como lítio, cobalto, viram uma massa única que vai fazer tijolo. Tá? E tem um processo hidrometalúrgico que ele faz a separação seletiva desses materiais. É um processo mais caro, mas ele recupera todos esses materiais nobres que tem na bateria. O lítio, o cobalto, o níquel. Tá? Então, esse processo hidrometalúrgico é o que o pessoal está buscando reduzir os custos de processamento para que a parte de reciclagem dessas baterias sejam o mais economicamente viáveis. Tá? Então, esse é um ponto que hoje está muito em discussão, muito em termos de estudos, para viabilizar o máximo reaproveitamento dos materiais nobres da bateria. Tá? Como a Fátima falou, a chumbo-ácida hoje ela é uma tecnologia que tem 100 anos e, por conta disso, ela é 99% reprocessada, reaproveitada os materiais. Tá? A lítio também se espera que chegue nesse nível daqui a alguns anos. Falando em vida útil, nós temos uma pergunta aqui sobre os métodos de avaliação, se ainda são os métodos clássicos de capacidade ou espectroscopia de impedância. Eis. Vai, Fátima. Vou falar um pouquinho, Raul. Qual é o método de fazer? Na realidade, é o método que você determina realmente a capacidade da bateria, né?
faz um ensaio para determinar essa capacidade, mas é um método que vai ser um pouco mais demorado. E tem surgido outras tecnologias, como a medição de resistência interna da bateria para dar uma estimativa do estado de degradação da bateria. Então, isso também vale para chumbo ácido, é uma coisa bem estudada, estudando bastante. A gente lá no CPQD, nós estamos estudando essas metodologias. Não é uma coisa simples, pelo menos em laboratório, né, o que a gente está vendo, e exige todo um sistema de medição que tem problemas de interferência, tem várias coisas associadas, mas tem potencial. Eu acho que também pode ser utilizada tem que ser bem usada, né? Bem utilizada tem. Então, tem surgido outras tecnologias aí para você fazer uma avaliação mais rápida do estado de degradação da bateria, né? Então, se o Raul quiser complementar. Só resumindo, ele está certo. Os métodos tradicionais de capacidade ainda é um dos mandatórios para determinar o estado de vida da bateria. E tem essas técnicas novas, como a espectroscopia de impedância, que permite uma avaliação mais rápida, tá, do estado de saúde interno da bateria. Tá? Como a Fátima falou, a gente está estudando, tá, e tentando criar padrões, né? E padrões de avaliação por esses métodos. Tem outros métodos que também estamos estudando, que é medição de corrente de fuga interna das células. Tá? Essa é uma técnica nova também que está sendo utilizada. É para substituir um antigo teste de... como é que chama, Fátima? De armazenamento. O autodescarga, né? O storage, né? De autodescarga, só ensaio de autodescarga leva 1 mês para você determinar a autodescarga de uma célula. Tá? Então, a gente está pensando em alguns dias, reduzir isso para alguns dias, com alguns métodos novos que estão disponíveis aí no meio científico. Claro. É interessante também, porque essas tecnologias... Estamos estudando isso para ser aplicado em casos práticos, né? Para a indústria de reciclagem, para a indústria de reaproveitamento, de Second Life, ter métodos rápidos e efetivos do que ela pode reutilizar e do que ela tem que reciclar. Tá? E também, só complementando, Raul, em algumas fábricas de baterias, eles utilizam essas metodologias das células, né? Que estão fabricando. Então, tem sido utilizada também, né? Que isso, várias metodologias para checar se a célula está boa, se não está, como que está a qualidade. Tanto tentando substituir o teste. É um assunto bem interessante que está mundialmente sendo pesquisado. Tá? Não tem uma... Tem até artigos falando que tem que ter um padrão para fazer essa medição, porque isso não tem, que exigiria ter um padrão. Assim, não se tem ainda vai ter uma martelo, é isso, né? Fazendo foco de pesquisa. Ok, então não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat. Já são 5 horas, acho que deu bem o nosso tempo. Um comentário do professor Lucas sobre as empresas que recolhem baterias de notebook, né, selecionam melhores, classificam por capacidade e reencapsulam para outras aplicações como no-break. Acho que seria algo viável de se fazer com células de armazenamento, né? Também, esse tipo de... A gente conhece algumas empresas que estão fazendo isso no Brasil. Né? Claro, como a gente comentou, eu e Fátima, tem que ter critérios bastante assertivos para fazer isso, né? Porque senão você pode estar criando um dragão dentro de casa. Então, tem que ter procedimentos e métodos que permitam que seja separado o joio do trigo. Na verdade, e também Semar Parisi, que
colocou essa questão. Também no, assim, misturar fabricante, modelo, isso é doidura, né? Tem que, uma coisa é você pegar uma base do módulo, mas, do meu ponto de vista, é muito perigoso misturar tudo, células A, B, C, D, você não sabe nem de onde veio, são tecnologias diferentes, porque as células de empacotamento é igual, mas lá dentro você tem tecnologias, tem Exatamente. coisas diferentes, então pode ser uma bombinha. Essas bombinhas a gente já viu algumas em laboratório, em ensaios, explodirem realmente. Tá? Então, agradeço aos painelistas, né, pelas excelentes apresentações, pela discussão. Em nome da coordenação do CEPOC, então, nosso muito obrigado. E dou por encerrada a sessão. Muy bien. Obrigado, pessoal. Gracias. Tchau. Tchau, pessoal. Estou bem. Obrigada. Tchau, Foi um graças. prazer. Até Bye, bye. mais. Grande Obrigado. Bye, abraço, bye. pessoal. Tudo de bom a Grande todos. abraço. Boa Gracias. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.